Olá, sou Charles da Silva da Lotus Auto Center. Estamos hoje novamente aqui para dar sequência aos nossos estudos de gerenciamento eletrônico da injeção. Nos vídeos anteriores, nós entendemos o que é a unidade de controle eletrônica, a UCE, como que ela funciona, e entendemos o que são os sensores, quais são os principais sensores do sistema de gerenciamento eletrônico. Da mesma forma, nós entendemos o que é atuador e quais são os principais atuadores do sistema de gerenciamento eletrônico de injeção. E também entendemos o esquemático de alimentação da unidade de controle eletrônico. O que é essa alimentação? Alimentação positiva, alimentação negativa, para que ela inicie o seu trabalho de gerenciamento, de processamento de dados. Bom, hoje nós vamos entender especificamente qual que é o principal papel da unidade de controle e entender também as funções de cada atuador, as funções básicas de cada atuador, de cada sensor e de cada atuador. Bom, a principal função da unidade de controle eletrônico nada mais é do que calcular o tempo ideal de injeção de combustível e determinar o avanço de ignição para que o motor inicie, para que o motor starte e funcione perfeitamente. Então, essa é a função principal para que nós tenhamos uma relação ar-combustível perfeita, uma relação estequiométrica perfeita para o bom funcionamento do motor, para que o motor não trabalhe nem com mistura rica e nem com mistura pobre, ou seja, ele tem uma mistura ideal de trabalho, correto? Como que isso funciona então, Charles? Funciona da seguinte forma: quando nós ligamos a chave de ignição, nós já alimentamos o relé da bomba, o relé alimenta a bomba de combustível carrega o sistema, alimenta todo o sistema, toda a linha de combustível, deixa o sistema preparado para dar partida no veículo, com a pressão ideal, carregadinho, para poder iniciar a partida. Quando nós damos a partida no veículo, o que vai acontecer? Quais são os sinais que a unidade precisa receber para funcionar para dar partida nesse motor? Bom, dentro dos nossos sensores, ela precisa receber um sinal primordial do CKP. O que é CKP? CKP é o sensor de posição do virabrequim ou da árvore de manivela. Bom, mas o que esse sensor faz? Esse sensor está ali, ele está medindo, quando nós damos partida, o motor começa a girar. Então ele está medindo a rotação do eixo de manivela, do virabrequim, e mandando essa informação para a unidade de controle eletrônica. Da mesma forma, ele vai determinar o PMS do cilindro, ou seja, o ponto morto superior. Então, através desse sinal, a unidade de controle eletrônica consegue medir a rotação do motor e também o ponto morto, identificar o ponto morto superior do cilindro. Mas para que ela precisa dessa informação? Bom, se ela não receber esse sinal de velocidade de rotação, ela não vai liberar a partida, não vai liberar o avanço de ignição, não vai alimentar os injetores e o carro não vai pegar. O motor não vai funcionar. Então ela precisa primordialmente receber esse sinal, porque ela está reconhecendo aqui que o motor está tendo uma rotação, o motor está querendo funcionar e também está indicando ponto morto superior para a unidade, para que a unidade comece a fazer o sequenciamento de injeção. E ela trabalha comum para os carros mais novos, os carros mais antigos aí, eles só trabalhavam com o CKP, só com o sensor de posição do virabrequim. Mas hoje esses carros mais novos já tem o CKP e o CMP. O que é o CMP? É o sensor de posição do eixo comando de válvulas. Ah, mas para que precisa desse sensor de posição de comando de válvula? Bom, nós sabemos que o virabrequim está em funcionamento, está rodando através do CKP e o eixo comando através do CMP. Com essas duas informações desse sensor,
a unidade de controle consegue identificar o primeiro cilindro, qual a rotação que está o motor está iniciando, ela consegue receber essa rotação do eixo virabrequim, do eixo comando, e identificar o ponto morto superior, assim identifica o primeiro cilindro e assim começa o sequenciamento de injeção, na sequência correta de injeção do motor. E aí, com essas informações básicas, o motor, a unidade processa, ela vai ver o avanço de ignição necessário, e o sequenciamento dos injetores e centelhamento nas velas de ignição, através da bobina, dos cabos e da vela de ignição. Então, os sinais principais para que o motor entre em funcionamento são os sinais do CKP, os sinais do CMP, para que ele faça, a unidade de controle eletrônica receba essas informações e através dessas informações comece a fazer todo o processamento dessas informações e emitir sinais de saída, sinais para as unidades injetoras, colocar injetar o combustível lá no cilindro. De que forma? Aquilo que eu falei, a principal função é determinar o tempo ideal de injeção, né? Então, de acordo com o tempo de pulsação dos bicos injetores, o tempo que ele vai ficar pulsando, determina a quantidade de combustível admitida ali na câmara de combustão. Bom, nós falamos para o motor funcionar, a gente precisa de uma relação estequiométrica, uma relação ar-combustível de forma correta. Para que o motor faça isso, existem exatamente os outros sensores. Vamos conhecer um por um. Nós já falamos do CKP. Qual a função do CKP? Medir a rotação do eixo de manivelas e identificar o PMS. O CMP, sensor de posição do eixo comando de válvula. Qual que é a sua função? Determinar a rotação ali do eixo comando e determinar o primeiro cilindro. Essa informação faz com que a unidade de controle identifique qual que é o primeiro cilindro. Nós temos também o ECT. O que é ECT? Nada mais é do que o sensor de temperatura do líquido arrefecedor ou da água do radiador. Bom, mas para que precisa dessa informação? Bom, a unidade, para que ela faça esse gerenciamento, esse processamento, ela tem que entender qual que é a temperatura ideal de trabalho do motor para que haja uma relação perfeita ar-combustível. Tudo isso interfere na relação ar-combustível, a temperatura do motor, a temperatura de trabalho. O motor tem uma temperatura ideal de trabalho e ele precisa manter-se trabalhando nessa temperatura. Então, ela recebe essa informação da unidade, do sensor IAT, de temperatura líquida arrefecedor. Através dessas informações, dessa informação, ela vai atuar o eletroventilador para poder manter o motor na temperatura ideal. A temperatura elevou, a unidade está recebendo essa informação do sensor, ela vai atuar o eletroventilador, a temperatura voltou na temperatura de trabalho, o eletroventilador sai. Através dessa informação, ela vai processar essas informações para atuar no avanço de ignição e no tempo de injeção de combustível. Bom, nós já conhecemos aqui 3 sensores. Vamos por 4. IAT. O que vem a ser o IAT? O IAT é o sensor de temperatura do ar admitido. Ué, mas por que eu já tenho sensor de temperatura de ar, mas por que eu preciso desse sensor de temperatura de ar? Exatamente para a unidade entender qual que é a temperatura desse ar que está sendo admitido, para que ela, através de outras informações que nós vamos falar aqui desses outros 2 sensores, ela também consegue ajustar, alterar e ter uma relação de ar-combustível ideal para o funcionamento do motor. Então,
é primordial também essa informação da temperatura do ar admitido. Sensor MAP e sensor MAF. Tem carros que vai ter o sensor MAP e tem carro que vai ter o sensor MAF. Quais são a função desses sensores, Charles? MAP, sensor de pressão absoluta. O que esse sensor faz? Nada mais é do que um barômetro. Ele está medindo ali a variação da depressão dentro do coletor para calcular. A unidade recebe essa informação e ela calcula a massa de ar que está sendo admitida e calcula o tempo de injeção para que tenha a relação ideal de ar-combustível. Através dessa informação do sensor MAP, ela vai calcular essa massa de ar, a quantidade de ar que foi admitido e colocar o tempo ideal de injeção de combustível para que tenha essa relação ar-combustível ideal para o funcionamento do motor. Bom, qual a diferença do MAP para o MAF? O MAF aqui é o sensor de pressão absoluta e aqui é o sensor de massa de ar. Bom, o MAF já é uma melhora da tecnologia, já é um aperfeiçoamento, uma melhora. O MAF ele está sendo a medida real da massa de ar. Aqui é uma variação da depressão dentro do coletor e ela faz a unidade calcula isso e faz a relação ar-combustível. O MAF ele já está medindo em tempo real ali a massa de ar que está sendo admitida. Então ela já sabe, a unidade já reconhece essa massa de ar que está sendo admitida. Qual que é essa massa de ar que está sendo admitida? Aí, em cima dessa informação já real, eles determinam o tempo de injeção de combustível. Então hoje os veículos mais novos já usam mais o MAF, né? Então já é o MAF que está mais difundido, que já estão saindo nesses carros mais novos. Então, para que o motor funcione, essas informações de admissão de ar, de massa de ar, de velocidade do virabrequim, velocidade de comando, temperatura de ar, temperatura de líquido, é primordial, senão o motor não funciona, principalmente CKP, CMP. Se não tiver essas informações, o motor não funciona. A partida, o motor não funciona. Bom, TPS. O que vem ser TPS? TPS é o sensor de posição de borboleta. Para que esse sensor serve? Qual que é a função desse sensor? Nós falamos lá quando nós ligamos a chave, a unidade já começa a processar, começa a receber informações de seus sensores, ela já vai saber se tem rotação no virabrequim, se tem rotação no eixo comando de válvula, qual que é a temperatura do líquido arrefecedor, qual que é a temperatura do ar admitido, qual que é a massa do ar que está sendo admitido e qual é a posição do corpo de borboleta, se ele está na posição de repouso ou se está em quantos graus de atuação ele está, porque através disso aqui, dessa posição, ele sabe, ele calcula a aceleração e através do atuador de marcha lenta, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, ele vai determinar a rotação do motor através do atuador de marcha lenta, qual vai ser a RPM que ele vai determinar. Mas para isso acontecer, ele tem que identificar qual que é a posição dessa borboleta, como que está, que é através da borboleta que a gente está acelerando ou desacelerando o veículo. Vai da inclinação do corpo de borboleta, da borboleta, para deixar a passagem de ar adentrar ao motor, no coletor ou não. Então, é através desse corpo de borboleta, dessa posição. Então, ele precisa fazer essa leitura. Então, o TPS informa a posição, a velocidade dessa borboleta. Temos outro sensor também, importante também no circuito, que é o VSS. O que é esse VSS, Charles? VSS é o sensor
de velocidade do veículo. Ah, mas você já não tem o CPK que está indicando a rotação? Sim, está indicando a rotação do motor. Esse aqui está indicando qual é a velocidade do veículo. Essa informação, esse sensor geralmente, ele nos veículos que não tem ABS, freio ABS, esse sensor ele está geralmente na caixa de câmbio, né? na caixa de marcha, tem um peãozinho ali medindo a rotação dos semi-eixos. Veículos que têm ABS estão nos sensores do ABS em cada roda. Então, veículos que não tem ABS é o VSS. O veículo que tem ABS é o sensor do ABS que está fazendo essa informação. Ele manda essa informação para a unidade de controle e a unidade de controle compartilha essas informações com as demais unidades, painel e assim vai. Então, precisa também dessa informação. Outro sensor importante dentro do nosso sistema de gerenciamento da injeção é o ego. O que vem ser esse ego aqui? Nada mais é do que a nossa sonda lambda, sensor de oxigênio. O que acontece? Porque o sensor de oxigênio, ele está... Geralmente nós temos dois sensores de oxigênio. Nós temos o sensor pré-catalisador e pós-catalisador. Esses sensores, qual que é a função do sensor de oxigênio? Nada mais é do que medir o oxigênio que está saindo no gás de descarga, porque através disso aí, nada mais ele vai calcular esse oxigênio, manda informação para a central. Isso também vai interferir essa informação no avanço e no tempo de injeção, para que tenha uma queima perfeita, para que tenha a relação ar-combustível perfeita. E nós sabemos que o catalisador ele está ali para trabalhar esses gases de escape, para que esses gases sejam lançados no ambiente de forma com menos poluição. Então ele vai trabalhar esses gases, os óxidos de nitrogênio, e vai transformar esses óxidos de nitrogênio em vapor de água, e a concentração de oxigênio dentro ali no sistema de escape é que vai determinar se esse catalisador está funcionando perfeito ou não, e essa informação ela é primordial para que você tenha um avanço de ignição e tenha um tempo de injeção perfeito, para que a nossa relação AF, que é muito conhecida, ar-fuel, ar-combustível, seja ideal para o funcionamento do motor. Então, os principais sensores do sistema de gerenciamento da injeção são esses. Não quer dizer que só existem esses sensores, não. Existem outros sensores, a unidade comunica com outras unidades, então existem vários sensores. Mas os principais sensores para o sistema de gerenciamento eletrônico da injeção são esses aqui. Esses aqui são os primordiais para o funcionamento do motor. Bom, diante dessas informações, aí que nós vamos ter o tempo que cada injetor vai ficar pulsando, que ele vai ficar trabalhando. Nós vamos ter a informação da unidade para a bobina de ignição, para ela gerar as centelhas e enviar para a vela de ignição, né? A alta tensão vai lá chegar a centelha nas velas, as velas vai centelhar e vai assim haver a combustão no cilindro. Bomba de combustível, nós já falamos sobre ela, falamos sobre o relé. O atuador de marcha lenta é através da informação do TPS e do sensor de posição. Nós não colocamos aqui sensor de posição do acelerador. Hoje nós sabemos que os veículos hoje já não vêm mais dotados de cabos de acelerador, né? Então é sensor eletrônico, né? Então o sensor também envia informação qual o percentual de depressão tem no pedal do acelerador. A unidade de controle recebe essa informação, processa, tá 40% de depressão. O que vai acontecer? O atuador vai mandar informação para o atuador de marcha lenta, fecha tantos por cento a passagem de ar.
aí fecha a passagem de ar, a rotação do motor cai e mantém a rotação necessária para aquele valor de depressão do pedal do acelerador. E assim funciona o sistema de rotação do motor. Se eu pisei mais no pedal do acelerador e joguei minha depressão lá para 80%, 90%, a unidade está recebendo essa informação, ó, ele está com 80% de depressão no pedal do acelerador. O que eu tenho de fazer? A unidade informa lá para o atuador. Ela está vendo a posição do corpo de borboleta, está recebendo a informação do pedal do acelerador e vai lá e um atuador de marcha lenta, ou abre mais a passagem, ele está pedindo 80% de aceleração. Aí o motor, a unidade de controle manda essa informação, o atuador vai lá, abre mais a passagem de ar. Essa relação de percentual de depressão, a unidade tem essa informação dentro do seu mapa de gerenciamento. Ela vai pegar essa informação, ó, está me pedindo 80% de aceleração. Esse 80%, ele vai mandar um sinal elétrico lá no atuador de marcha lenta. A gente conhece o atuador de marcha lenta também, tem atuador como motor de passe. E ele vai lá e abre ou fecha mais essa passagem. E aí controla-se a aceleração do motor, correto? E nós temos também uma lâmpada que a gente chama de lâmpada 1000. Nada mais é a lâmpada de avaria, aquela que tem um símbolozinho do motor com exclamaçãozinha amarelinha lá. Então o que acontece? Quando aquela lâmpada acende com o motor em funcionamento, está indicando para nós que existe uma avaria no sistema de gerenciamento eletrônico, que pode ser nos sensores, pode ser no atuador, em alguns atuadores, e pode ser em algum circuito, ou pode ser dentro da própria unidade de controle eletrônico. Sensores, cabeamento, unidade, cabeamento de saída ou atuadores. Quando essa lâmpada acende, qual é a forma de identificar, de fazer o diagnóstico? Não tem outra forma, a não ser entrar com o scanner. O scanner é uma ferramenta primordial. Bom, pessoal, o que nós gostaríamos de passar para vocês foi passado. Acho que nós fechamos agora esse ciclo de gerenciamento de injeção eletrônica. Ficamos bem claro para nós a nossa função da unidade de controle eletrônica, a função de cada sensores no sistema e a função de cada atuadores. Se você gostou, dá um likezinho aí na parte de baixo do vídeo, tem um joinha aí, dá um like, se inscreva no nosso canal, porque toda semana teremos um vídeo novo com dicas e treinamentos rápidos. Muito obrigado, um grande abraço.